Olá pessoal, ABC Santista TV para mais um vídeo para vocês. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like e dê uma força para o nosso canal que está começando. Ontem eu fiz um vídeo sobre a mensagem de luto do Santos pela partida do prefeito Bruno Covas, torcedor santista, etc. Mas ontem mesmo, e chegou para nós no Brasil essa notícia, nós tivemos um outro motivo de tristeza. A morte do lateral esquerdo Rildo, que jogou por 5 anos no Santos na década de 60 e começo da década de 70. E foi um dos maiores laterais que o mundo viu jogar. E eu fiquei muito chateado porque ele morava nos Estados Unidos e as pessoas não tinham muito notícias dele. Talvez muitos santistas nunca tenham ouvido falar no Rildo, né? O Rildo ele começou no Ibis, aquele famoso time que é o pior time do mundo, e eles não querem abrir mão disso. Querem ser o pior time do mundo, e ele começou por lá, passou pelo Sport Recife. Pelo Botafogo já começou a se encaixar e jogar com grandes jogadores como Nilton Santos, Garrincha e assim por diante. E ele, depois da Copa de 66, que ele jogou pelo Brasil, aliás, ele fez o último gol do Brasil naquela Copa, que foi um fiasco. O Brasil foi eliminado na primeira fase de grupos. Na partida que o Brasil perde de 3-1 para Portugal, o gol do Brasil é feito pelo Rildo. E ele vem para o Santos em 66. E no Santos ele conquista 3 campeonatos paulistas, Alberto Gomes Pedrosa, a Recopa e a Recopa Intercontinental. E ele jogou no Santos até 72. E criou uma amizade muito grande com Pelé. Ele foi jogar em outros clubes depois que venceu o contrato dele em 72 com o Santos. Em 77 ele volta a jogar com Pelé pelo New York Cosmos. O Pelé convidou o Rildo para ir jogar lá e ele foi. E a partir daí ele se estabeleceu nos Estados Unidos e passou a vir de vez em quando no Brasil. Ele não deixou ontem, aos 79 anos, teve uma carreira brilhante. Foi até treinador por pouco tempo, mas acabou não seguindo na carreira de treinador. Mas ele era um dos melhores laterais esquerdos, sabia apoiar, era muito bom na marcação e fez muitas partidas muito boas pelo Santos. Era uma pessoa muito simples, de conversa agradável, extremamente carismático e, infelizmente, acabou nos deixando. Você pode encontrar muito material falando sobre o Rildo, sobre essa época dele na internet, aí, no Santos principalmente, que ele veio para o Santos, que o Santos queria colocar os 2 melhores laterais esquerdos na época, então já tinha trazido o Carlos Alberto e trabalhou para trazer o Rildo, né? E ele também sabia fazer a função de zagueiro, porque quando ele chegou no Botafogo, quem dominava lá a lateral esquerda era o Nilton Santos, então ele acabou improvisado e se firmando como zagueiro. Mas essa posição original dele, que ele se destacou mais no futebol, foi a lateral esquerdo na época, e ele até tem um ressentimento de não ter jogado a Copa de 70, porque o Everaldo, ele jogou todas as partidas das eliminatórias e o Everaldo era a reserva dele. E quando teve a saída do João Saldanha e a entrada do Zagallo, ele não foi convocado para a Copa do Mundo. E acabou indo o Everaldo. Ele fala nada contra o Everaldo, que era um grande lateral também, mas ele jogou todas as eliminatórias e estava pronto para jogar a Copa do Mundo pelo Brasil. Então essa é uma das mágoas que ele tinha com referência a não ter participado da Copa de 70. E ele jogou no Santos até 72. Então você vai encontrar muitas coisas. Eu estava dando uma busca aqui e encontrei uma pequena entrevista rápida do Rildo à imprensa, quando ele esteve no Brasil, uma das vezes que ele esteve no Brasil, e eu vou compartilhar em homenagem a ele essa pequena entrevista. Um dos grandes jogadores que o futebol brasileiro conheceu. Está aqui a entrevista. Rildo, você teve na seleção brasileira, jogou pela seleção brasileira da década de boa parte da década de 60.
Me conta um pouco dessa sua passagem pela seleção, teu momentos marcantes na carreira. Eu vou lhe falar quando eu fui convocado. Eu fui convocado em 62. Eu tinha apenas 19 anos, fui convocado para a seleção brasileira. Uhum. E depois, em 66, e depois em 70. E eu particularmente, eu tenho uma mágoa muito grande por não ter ido à seleção de 70. Porque eu era o melhor lateral esquerdo. O que foi que não deu para ir? Falaram que eu tinha um problema no coração, que não é verdade, porque depois eu continuei a jogar. Então, na época, o João Saldanha escolheu as 22 feras, que eram as feras do Saldanha na época de 70, e as 22 feras eram os 11 titulares e os 11 reservas. Então, os 11 titulares eram Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo, Gesso e Piazza, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. E nós fomos jogando todos os jogos, as eliminatórias, e ganhamos de todos os jogos. Inclusive, Everaldo jogou 15 minutos, porque eu gostava muito do Everaldo, e deixei o Everaldo jogar 15 minutos na Venezuela. E aí o Zagallo, quando assumiu, não te convocou? Quando o Zagallo subiu, já tinha esse problema, que eu tinha esse problema no coração. Que até hoje eu jogo pelado e nunca aconteceu nada comigo. Mas o problema é que eu iria jogar na altitude e eu não poderia jogar. Inclusive no jogo das eliminatórias, o último jogo, quando foi 1-0 para o Brasil, o jogo partiu de uma arrancada minha que eu saí pela lateral esquerda, o Félix jogou a bola para mim, eu passei pelo ponta direita, o lateral direito veio, eu passei e dei a bola para o Edu. Foram os dois zagueiros na cobertura em cima do Edu, o Edu cruzou, entrou Pelé e Tostão de carrinho, e o Pelé tocou na bola e nós fizemos 1-0. Então esses foram os jogos também que eu guardo na minha memória, que foi o jogo de maior público na história do Maracanã, que foi 200 mil pessoas. E pagante foi 185 mil pessoas, eu creio. Uhum. E a Copa do Mundo de 66, por que o Brasil não foi tão bem na Copa de 66, na Inglaterra? Você teve na... Eu tive, e eu posso lhe afirmar agora que o problema do Brasil, o Brasil não se preparou psicologicamente para aquela Copa. Antes de chegarmos na Inglaterra, nós já éramos campeões do mundo, já tido como se já tínhamos ganho a Copa. Foram convocados 40 jogadores, e um time azul, um time amarelo, um time vermelho e um time bege. Cada time jogava uma cidade para agradar aos prefeitos, os governadores, e nós não nos preparamos fisicamente. Nós não tínhamos perna para jogar. Era festa então, né? Era só festa, era festa, que antes da Copa do Mundo era desfilava, que chegava na cidade, já achava que nós já tínhamos sido campeões. Antes de chegar na Inglaterra, cada jogador chegava na cidade e apresentava, fazia um palanque e apresentava os jogadores de cada cidade. Foi uma coisa que, inclusive, alguns jogadores comentaram que não estavam se sentindo muito bem essa situação para o Brasil jogar na Copa do Mundo de 66. Você fez o gol da derrota contra Portugal. Exatamente. Né? Você lembra do gol? Como é que relata o gol aí? Eu me lembro porque o Pelé, nesse jogo, foi caçado o tempo todo. Logo no início, deram uma pancada no Pelé, o Pelé saiu. Numa jogada seguinte, uns 15 ou 20 minutos depois, o Pelé levou uma pancada, saiu, o outro veio e pegou ele. Então ele arrebentou os ligamentos dele, ele não pôde jogar. E naquela época não se podia substituir. Pelé teria que jogar todo o jogo. O que acontece? Pelé machucado, no segundo tempo, nós já estamos perdendo de 2-0, eu peguei uma bola e dei para o Pelé. O Pelé devolveu para mim e eu fui, passei pelo ponta e cheguei um pouco perto da grande área, eu ia tocar para o Pelé outra vez. Mas o Pelé falou, não dá para mim não, que eu não tenho condição. Então eu
já estava perto do gol, inclusive eu fiz o gol por causa do Pelé, né? Senão eu teria dado a bola para o Pelé. Mas quando eu vi que eu estava perto da grande área, eu arrisquei e falei, ó, aqui já tem a possibilidade de chutar pro gol. Aí eu dei um toque na bola, a bola entrou um pouquinho na minha frente e eu bati, aquela batida que fala que é de 3 dedos, né? Bati, quando eu bati, eu peguei bem na bola, eu falei, pô, essa bola vai dentro do gol. Se o goleiro não pegar, vai ser gol. E ela passou rente ao poste direito e entrou no canto. Bom, Rildo, você também teve passagem pelo Santos, né? Uma passagem marcante, jogou craque, com aquele super time do Santos. Como é que foi aquela tua experiência no Santos? Foi uma oportunidade que eu tive quando nós fomos juntos para o Mundial de 66, o Pelé falou para mim que o Santos tinha interesse em me contratar. Aí eu realmente não sabia, que ninguém sabia ainda. O Pelé falou, Rildo, quando voltar da Copa, o Santos vai querer contratar você, porque já levou o Carlos Alberto Torres e ele quer os 2 melhores laterais. Quer dizer, falava que era o melhor lateral do Brasil. Eu não posso falar isso. Mas ele falou, o Santos quer os 2 melhores laterais do Brasil e já levou o Carlos Alberto, quer levar você também. Então, quando eu voltei da Copa do Mundo, aí eu já voltei para o Santos, fiquei 3 meses discutindo o contrato, mas o Santos me contratou e eu joguei 5 anos, quase 6 anos no Santos também. Quem era o time lá do Santos? Então, na época que eu cheguei no Santos era Gilmar, Carlos Alberto, Dalmo, Mauro e Rildo, Mengal, Visito, Doval, Coutinho, Pelé e Pepe. E Pelé, um amigão seu? Pelé também é muito amigo até hoje, inclusive graças ao Pelé, eu estou até hoje nos Estados Unidos, porque foi Pelé, numa férias dele que ele veio de Nova York, eu vinha da França, que eu estava jogando na França. Joguei 8 meses na França, num time de 2ª divisão, que tinha o Olympique Marseille, que jogava Zaizinho e Paulo César, e eu jogava no outro time que chamava Mazar, que era o time de 2ª divisão. Quando eu cheguei de férias, aí o Pelé estava no Rio de Janeiro, no hotel Intercontinental, na Barra, e por coincidência eu passei lá porque fui convidado para fazer uma entrevista, e o Pelé estava, eu falei com o Pelé, e o Pelé me convidou para eu ir para os Estados Unidos para jogar no CORM 77. Qual é o momento marcante que você lembra do Santos, assim, uma partida memorável? Uma partida que eu acho que para mim foi uma das melhores partidas foi quando eu joguei contra o São Paulo, que nós fomos campeões ali, e jogava o ponta direita, que era um dos melhores pontas na época, que chamava Copel, e eu fui considerado um dos melhores jogadores em campo, e o Santos ganhou de 2-0. Certo. E aí você passou, quantos, 7 anos pelo Santos? 6 anos. 6 anos pelo Santos. Passei 6 anos. E outro jogo também foi quando nós perdemos para o Portugal, mas eu fui considerado o melhor jogador em campo do Brasil e fui considerado um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Mundial. Foi escolhido o Mazzolini, da Argentina, do Boca, e eu, da seleção brasileira. Você falou aí do New York Cosmos, né? Passou lá, jogou com o Beckenbauer, né? Joguei. Com o Beckenbauer, Carlos Alberto. Você tem acompanhado o futebol brasileiro? Você está lá atuando lá como treinador ainda, né? Sou treinador de um time que joga na mesma liga que o Cosmos joga agora, que é American North Soccer League. E é um time novo agora, e é radicado em Las Vegas. O futebol ainda não é um forte lá nos Estados Unidos. Você não tem vontade de voltar a jogar trabalhar no Brasil, no futebol, ou é melhor você estar habituado lá ao futebol norte-americano? Eu gostaria de atuar no Brasil, porém eu já estou muito tempo fora. E o brasileiro, você tem que estar aqui, senão as pessoas esquecem. E eu me sinto melhor porque tenho uma situação relativamente boa nos Estados Unidos e já tenho minha vida já estabelecida lá. Tenho 2 filhas, tenho 2 netas, então minha família, meus irmãos, todos são aqui de Recife. Uhum. Mas minha família, minha esposa, mas você minhas está acompanhando filhas, sempre o futebol brasileiro? mas já acompanho direto, vejo a Globo, a PFC, quase todos os jogos pela televisão.
tudo que você me perguntar, eu gosto de futebol, né? Acompanhou o falecimento do seu ídolo maior, Newton? Foi a maior tristeza, realmente, porque eu pensava em visitar ele agora, porque todo ano que eu venho ao Rio de Janeiro e ele estava já numa clínica faz tempo. E todas as vezes que chegava aqui, eu ia visitar ele, brincava com ele, porque ele estava com aquela doença que a pessoa esquece. Mas a esposa dele, inclusive, falava que quando eu falava com ele realmente relembrava pelas minhas brincadeiras que eu fazia com ele sempre lembrava. E aí, pessoal, vocês gostaram? Legal! Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, deixe seu like, dê uma força para esse canal. Nós vamos estar sempre trazendo conteúdo sobre o Santos. E hoje tivemos essa notícia, infelizmente, da partida do Rildo e fiz essa pequena homenagem a ele. Se você gostou, participe mais vezes do nosso canal, indique a outros amigos santistas e vamos ajudar a ABC Santista TV a crescer, tá? Meu nome é Rui, é uma honra estar recebendo vocês aqui e nunca se esqueçam, é gostoso falar do Santos. A família do Rildo, nossos sinceros sentimentos. Até mais.